Vamos lá. Nesse primeiro momento, para a gente começar, gostaria que vocês falassem, ou que vocês escrevessem aqui no chat, se possível, a seguinte informação: quanto vocês faturam hoje e quanto vocês pretendem, quanto vocês gostariam de estar faturando? Só para eu entender um pouco. Falando em faturamento, tá? Porque aqui a gente está entre empresários, entre empresárias, né? A maioria aqui, só eu de homem, mas nós estamos aqui no meio de empresários. Então, faturamento, lucro, são termos que a gente vai falar aqui ao decorrer desse bate-papo, que a gente precisa pensar nisso, tá, gente? O nosso trabalho, o trabalho de vocês é muitíssimo importante. Mas eu sempre falo que no fim do mês, no início do mês, a gente sempre tem contas para pagar. Então, a gente precisa se preocupar com isso, com quanto a gente está faturando, com quanto a gente pretende faturar, enfim, é um pouco disso, tá? Então, a Gisele falou que está sem faturamento dentro da psicopedagogia, gostaria de estar faturando de 20 a 30 mil dólares. Ela mora nos Estados Unidos, a realidade dela é diferente. É bastante. Também gostaria de estar faturando isso morando no Brasil. Então, Débora, só tenho uma paciente, mas gostaria de faturar 8 mil. Eu atendo rede pública, mas em particular gostaria de faturar pelo menos 5 para começar a conseguir sair da rede. Hoje você não atende, você tem nenhum paciente hoje no, fora da rede? Então, tem? Um? Entendi. Beleza. Agora, gente, por que que eu quis trazer isso? Porque a gente tem que pensar muitas coisas no porquê de tudo isso que a gente faz, né? Eu vou aqui compartilhar uma coisa até pessoal para vocês. Um dos grandes desafios que eu estava tendo, que eu tenho hoje, é definir o porquê de tudo isso. Então, qual que é o nosso propósito do nosso negócio, o porquê que a gente faz isso, né? E depois também eu quero que vocês escrevam aí, pode ser num papel, numa caneta, enfim, da forma que vocês quiserem, o porquê que vocês querem atingir esse faturamento, por que vocês querem crescer, qual que é o objetivo de vocês, o porquê que vocês querem se tornar um profissional de referência, o porquê que vocês querem ter uma agenda lotada. Isso é muito importante. Porque que a gente tem que ter um porquê, sabe? Então, isso é muito relevante. Para quê? Porque a jornada do empreendedor, né, se fala muito isso, a jornada do empreendedor, ela não é fácil. A gente vai encontrar diversos desafios, seja você grande, pequeno, médio ou gigante, né? A gente sempre vai ter um desafio. Obviamente, que conforme o nosso negócio for aumentando, os desafios vão aumentando. Vocês vão precisar ter colaboradores, vocês vão precisar aprender sobre gestão e tal. Mas por trás de tudo isso, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um porquê. Se o nosso porquê for só financeiro, né, muitas vezes não vai fazer sentido. Por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu defini o meu porquê recentemente, o objetivo do que eu quero trabalhar, eu quero construir tudo isso, eu quero chegar onde eu quero chegar. E antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco do meu porquê. Isso aqui até mesmo tá fora do script, né? Mas eu vou compartilhar aqui um pouco do meu porquê hoje, né? Então tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, mas hoje esse é o meu porquê, o motivo de tudo isso. É o motivo que eu acordo cedo, trabalho, corro, procuro me desenvolver, procuro trabalhar, são que 8 horas da noite. Isso aqui para mim, infelizmente, é trabalho. Felizmente não, felizmente é trabalho. Eu tenho trabalho, né? Mas eu também tenho um porquê por trás de tudo isso. Então, assim, a gente vai falar muito isso em faturamento e tal, mas eu quis compartilhar isso no começo, nunca tinha feito isso. Também não quero dar uma de coach, tá, gente? Só quero abrir dessa forma para vocês entenderem o motivo de tudo isso. Porque a gente precisa ter um objetivo por trás, tá? E o meu objetivo é esse aqui. Espero que vocês também tenham um objetivo bem claro de vocês, porque senão nada vai fazer sentido, né? Mas vamos lá. Passado esses momentos iniciais, eu preparei algumas coisas aqui para vocês, tá? Como disse, tá, gente? O que eu vou compartilhar com vocês aqui é um pouco do que a gente vivencia, tá? Não só com os nossos alunos, mas também dentro do nosso negócio, tá? Então, aqui, dentro do formulário, por que que a gente foi insistindo para vocês preencherem o formulário? Dentro do formulário, eu tracei os principais pontos, tá? E eu fiz eu tracei algumas informações com base nesses principais pontos, tá? Mas uma coisa muito importante que eu quis trazer aqui é os principais erros que a gente vem observando.
Primeiro deles é instabilidade. Muitas de vocês, gente, depende só de indicação de pacientes, depende só da escola. Muitos de vocês não têm uma estratégia de como vocês vão captar pacientes, de como vocês vão, quais estratégias de marketing vocês vão utilizar. Muito se fala em marketing digital, mas quais estratégias, até mesmo no presencial, vocês estão fazendo para captar pacientes? Ah, eu moro em cidade pequena. Às vezes a gente vê uma desculpa muito grande. Ah, eu moro em cidade pequena. Mas, gente, o fato de você morar em cidade pequena, muitas vezes é ótimo. Por quê? Porque você tem um número de famílias que muitas das vezes vai ser só você a profissional, tá? Então, um pouco disso. Então, erro um, não tem uma estratégia de captação de pacientes. Quantos pacientes eu vou querer captar esse mês? De que forma eu vou captar? Eu vou fazer eventos, eu vou fazer eventos em busca de trazer pais, eu vou visitar escolas, eu vou investir, muito se fala em investimento em marketing, investimento em tráfego, mas assim, será que a gente já fez tudo, muitas vezes, de forma orgânica, que a gente diz, ou até mesmo no presencial, para conseguir captar esses pacientes? Então, um pouco disso. Outra questão, por exemplo, é a agenda cheia, mas rende abaixo do esperado. Às vezes, por falta de estratégia, ou com medo, talvez, de perder aquele pai, perder aquela família, ou até mesmo por uma falta de comunicação mais assertiva, mais intencional, seja no seu Instagram, ou talvez por falta de uma estratégia de venda muito bem traçada, muito bem delineada, vocês às vezes colocam o preço da sessão de vocês lá embaixo. Ah, não, porque é assim, porque é assado. Gente, eu acabei de mostrar aqui o meu porquê. Eu sou pai. Não se limitem a. Porque você não paga, não é sinal que um pai, uma outra família não vai pagar. Por exemplo, meu filho usa um shampoo de R$ 250. Eu não tenho coragem de comprar, eu não compro para mim, mas o dele não falta. Então, assim, pense nisso. Ah, mas o pai não paga. Será que não? Ou será que você demonstrou o valor suficiente do seu trabalho, da importância do seu trabalho? Você fez uma boa apresentação? A gente fala muito em jornada do cliente, parará, mas não quero entrar muito em detalhe. Mas desde o momento que o pai entrou em contato com você, você prestou um bom atendimento para ele, até ele pisar na sua clínica, até ele assinar o pacote, fechar a sessão, você prestou um bom atendimento, você foi cordial, você esclareceu as dúvidas dele, você demonstrou o valor do seu trabalho. Então, um pouco disso, tudo isso conta, tá? Porque no fim, o mais caro é o melhor. Eu já falei isso em outras aulas, é uma questão de neurociência. Se o pai tiver o seu orçamento, vamos falar de uma maneira grotesca, e o orçamento de uma outra profissional, e o pai puder pagar por ambas, ele vai optar pela mais cara, porque o cérebro dele vai falar para ele que o mais caro é o melhor. Então pense nisso, tá? Muitas vezes o cérebro vai pensar o mais caro é o melhor. Ó, fazendo uma coisinha, abrindo um parêntese besta. A gente está querendo comprar um tênis de corrida. Eu comecei a jogar no Google. Aí eu vi, o tênis custa em média R$ 1.000. Aí eu abri no Google e assim, abriu várias lojas. O tênis tudo na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.050. Só que no final apareceu o mesmo tênis por 700. O que que o meu cérebro pensou? É falso. Eu nem entrei no site. Meu cérebro já assimilou, é falso. Falei, não é verdadeiro. Então, assim, eu nem perdi tempo entrando no site. Continuei procurando no site, assim. Obviamente que depois, se eu tivesse entrado, procurado saber lá informações na internet para saber se o site é verdadeiro, beleza. Né? Mas, assim, de imediato, meu cérebro já falou, é falso. Então, assim, trazendo isso para o nosso cotidiano, então o pai tem dois orçamentos lá, na hora de fechar. Ele vai olhar, muitas vezes ele pode pensar o de vocês, por exemplo. Ah, mais barato, tem essa. Ah, mas essa aqui, ó, na dúvida, vamos pegar essa aqui, porque essa aqui provavelmente é melhor. Porque ele fechou com base em preço. Então tome muito cuidado, questão de preço, tá? Obviamente, para você preço, demonstrar valor no seu trabalho envolve diversas estratégias, tá, gente? Então, assim, eu não posso, eu nem quero me estender muito aqui, mas, assim, são temas que eu vou trazer aqui, que eu vou, vamos dizer assim, passar de forma superficial, que, por exemplo, se eu fosse falar para vocês, por exemplo, de estratégia de vendas, a gente poderia ficar aqui umas 2, 3 horas falando de estratégia de vendas. Mas esse não é o intuito. E o erro comum é a sobrecarga total. A profissional da infância, a empresária da infância que faz tudo.
Então, essa é uma dor muito latente de vocês também. Só que aqui eu queria abrir um parênteses. A gente tem profissionais hoje que nos procuram, profissionais hoje que fazem parte da Eleva, que fazem parte da Acelere, enfim, que fazem parte da nossa comunidade de alguma maneira, que elas já delegam. Só que o que que acontece? Elas delegam da forma errada. Elas não têm um processo. Então, elas simplesmente contratam uma secretária, mas elas não treinam a secretária. Ah, eu contratei uma secretária que ela tem experiência. Gente, não caia nessa. Por experiência própria. Eu já contratei vendedora que é experiente e já contratei vendedora que não é experiente. Se a gente não treinar, não preparar elas, elas não vão performar da mesma forma. Elas não vão performar da mesma forma. Então, aprenda que para delegar, eu já estou adiantando uma coisa assim, mas quis trazer isso, você precisa ter processos, ter treinamentos. Ela é experiente, mas ela é experiente trabalhando com fulano de tal. Ela não sabe o jeito que você gosta de trabalhar, o jeito que você faz as abordagens dos seus clientes, por exemplo, o jeito que você quer, pensando numa recepcionista, o jeito que você quer que ela recepcione o seu cliente, que ela muitas vezes mande uma mensagem de confirmação e aí, no final, ela não faz errado, a gente fala que é culpa dela. Mas muitas vezes a culpa é nossa. Então, pense muito sobre isso, tá? A gente vai falar um pouco sobre delegar, mas pense muito sobre isso. Para você hoje delegar, gente, saiba delegar, treine, crie processos, crie atividades, etapas do que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer, tá? Isso é muito importante. E no fim da semana, você vai, eu vou criar aqui etapa, uma dor muito grande de vocês, vou criar aqui etapas para evitar cancelamentos, por exemplo. É, e para evitar cancelamento. Então você treina a sua secretária, treina o pessoal da sua equipe a mandar uma mensagem, que dia que ela tem que mandar, com quanto tempo de antecedência. Se o paciente não confirmar depois de X horas, o que que a gente vai fazer? Vamos realocar uma outra pessoa? Então, assim, né? Não simplesmente falar assim, ó, confirma fulano de tal. Você treinou ela. Qual o processo que ela tem que seguir? Ó, fulano, a gente tem que pedir as confirmações, 48 horas de antecedência para que a gente faça isso, né? A mensagem é essa. Se o pai não responder até 24, 30 horas, você manda lá que a sessão foi cancelada, pega numa lista, tenta reagendar os pais, essa lista está em lugar tal, enfim, e assim por diante, tá? Mas a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente. Gente, até aqui, tá fazendo sentido? Faz uns 15 minutinhos que a gente está trocando esse bate-papo aqui, muita gente com a câmera fechada, mas está fazendo sentido para vocês aqui? Quem se identifica aqui com esses três tipos de profissionais da infância? Eu vi aqui, manda no chat para mim, gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, mas assim, interagem aí, fala, quiser abrir o microfone, quiser mandar no chat, só para eu entender se está fazendo sentido para vocês. Quem aí está no tipo um, no tipo 2, no tipo 3? Tawane está no tipo 3. Tem que tomar cuidado, Tawane. Assim, pessoalmente falando, né? Eu já começo a abrir muito leque, mas enfim. Talvez depois a Bianca vai ver essa. Porque às vezes o fato de você ter alguma coisa garantida, vamos dizer assim, isso talvez se dê um certo conforto. E aí muitas vezes isso te limita, sabe? Muitas vezes é questão psicológica, talvez, assim, ou talvez, às vezes se você. Às vezes essa segurança que você tem do concurso talvez te impede de você traçar voos mais altos, assim, sabe? Não sei se isso faz sentido ou não, mas, por exemplo, é contrato, tá? Mas, por exemplo, a Bianca, quando começou a carreira, ela era professora. E a gente casou na lua de mel, acho que ela já contou essa história para você, inclusive. Eu vejo que você está participando de todas as aulas dela, faz, né, com frequência. E eu tenho certeza que você vai se identificar com essa história. O que ela casou na lua de mel, a chefe dela fez ela pedir, não fez ela pedir as contas, perguntou se ela ia continuar ou não. Ela virou para mim e falou assim, ó, Vitor, eu não vou mais trabalhar, agora eu vou me dedicar 100% à clínica. Eu falei, meu Deus do céu. Mas olha só o que ela conquistou. Foi uma coisa que no primeiro momento deu um desespero para a gente, mas foi o que fez ela correr atrás, sabe? Talvez essa sensação de segurança que você tem, talvez você fique um pouco preso, talvez.
Tem um empreendedor que eu gosto muito que ele fala que na zona de conforto não há crescimento. Então, às vezes, assim, você se sente um pouco segura, confortável com aquilo, mas muitas vezes isso também você acaba se sabotando. Estou dizendo assim, o que aconteceu? Então, assim, talvez se a Bianca tivesse continuado na escola, ela não teria construído o que ela construiu hoje, não teria corrido atrás, não teria investido, não teria buscado, entendeu? E tudo um pouco disso. Então é isso, né? Porque, assim, a gente tem que pensar dessa forma, porque às vezes a gente está se sabotando, sabe? Que nem eu sou 100% autônomo também, eu também sou advogado. Falei no começo, dedico grande parte do meu tempo para a empresa da Bianca e também à advocacia. O que me faz, assim, muitas vezes, correr atrás é o fato de eu saber que não tem nenhuma segurança. Então, tem dia que de domingo eu saio daqui e rodo 80 km para atender 3 4 clientes. Eu faço isso, entendeu? Acordo de madrugada, para não perder o domingo com a minha família, por exemplo. Eu acordo de madrugada, vou, tal, não sei o que. Teve uma vez que eu até levei o Vicente, a Bianca, o Vicente queria sair de casa, então eu falei, vamos testar ele na estrada. Aí eu só tinha um cliente para atender, levei eles. Então, assim, mas será que se eu tivesse, sei lá, uns 6 mil garantidos, 7 mil garantidos, eu ia fazer isso? Talvez não, entende? Só estou compartilhando aqui, abrindo esse parênteses. Mas vamos aqui, senão eu vou me estender demais. Eu começo a conversar. Adriele está no tipo 3. Entendi, Adriele. Hoje você já tem uma equipe. É, a Adriele já tem uma equipe. A Vanessa também, provavelmente já tem uma equipe. Ainda não tem equipe, faz tudo. Tá. Me mandem aqui se vocês têm equipe, não tem, né? Adriele, não sei, Adriele 3. Mas é isso, gente. Eu vou falar um pouco sobre delegar aqui, tá? Vamos seguir para não perder o fio da. Mas vamos lá. Então aqui a gente leva um resultado inesperado, né? Muito trabalho e pouco crescimento. A Gisele está instável, dependeria muito das indicações, então desanimado. Criar, por exemplo, conteúdos e não ter resultado. A Gisele, a Bianca fala muito sobre isso, tá? Sobre captação de pacientes, estratégia digital, marketing, essas coisas. Vou ser bem sincero para você. Quem vai saber compartilhar muito sobre isso é a Bianca. Vou te passar, posso passar alguns insights, alguma coisa assim, mas hoje quem é especialista nisso é a Bianca. E mesmo na banda de eventos aqui, nem Orlando está bem queimado. Eu sinto grande receio de estar isso como estratégia. Entendi. Mas bora lá, depois a gente conversa um pouquinho. Comecei a supervisionar uma psi para ela, inclusive, ficar no meu lugar na licença maternidade, porém preciso ampliar a demanda. Ah, tá. Beleza. A gente vai falar sobre isso. Bora lá. Muitas vezes, gente, que a gente vem traçando aqui, inclusive hoje a gente teve um feedback muito interessante de uma aluna que ela está faturando 3, 4 vezes mais do que ela faturava no mesmo período do ano passado, com acho que 7, 8 pacientes a menos. Ela faturava 3, ela mandou aqui, ó. Eu só não posso compartilhar o nome, mas deixa eu ver o que que ela mandou aqui, ó, quer ver? Ela faturou em março R$ 4.970. Esse faturamento de março de 2025, 4.900. Março de 26, 10.070. E ela mandou uma coisa interessante aqui. Ela mandou um áudio falando assim: Bianca, eu ainda não retomei os alunos. Teve 7 pacientes meus que ainda não retomaram. Ou seja, hoje, em março de 2026, eu tô com menos pacientes, 7 pacientes a menos, e estou ganhando o dobro em um ano. Isso que ela entrou para a mentoria em novembro, tá, gente? Ela entrou para a mentoria, eu acho que em novembro ou dezembro. E eu ia até trazer ela aqui para falar um pouco com vocês, para ela contar um pouco da história, porque a nossa aula aqui envolve muito isso. Mas ela não pôde participar, tá? E vem um pouco disso. Muitas vezes não é a falta de pacientes, tá? E hoje ela mandou aqui que ela fechou mais um. Fechou mais uma família. Graças a uma aula de vendas que a gente teve na sexta-feira, quarta ou quinta-feira passada, da semana passada. Você estava, Tawane? Não sei se você estava, aquela aula de vendas. Ela aplicou a estratégia de venda da aula para uma família hoje e ela fechou. A família pediu informações sobre o pacote e tal, não sei o que, em vez dela simplesmente mandar um PDF, ela agendou uma reunião com os pais. E aí ela já demonstrou valor no trabalho dela, obviamente utilizou as estratégias ali e ela já fechou pacote, enfim, supervisão, não sei que tipo de acompanhamento que foi, mas sei que ela utilizou uma estratégia diferente e já colocou em prática e já colheu frutos disso. Mas vamos lá. Por que eu quis trazer isso? Porque muitas vezes é isso, gente. Às vezes a gente fica pensando em lotar a agenda, lotar a agenda, lotar a agenda, trazer paciente, cobrar barato, demonstrar valor no nosso trabalho. E aí, às vezes o problema não é esse.
Então, é falta de clareza. Então, ponto um, tá, gente? Tem diversas variantes aqui, mas ponto um, falta de clareza. Clareza de direção. Definir quem você serve, qual é o problema único que você resolve. Posicionamento. Deixar de ser mais uma para ser a referência na sua área. Então, será que você está demonstrando autoridade no seu trabalho? Será que você está sendo intencional no seu Instagram? Será que você está comunicando a importância que é para um pai, porque o filho tem um acompanhamento psicopedagógico? Será que isso está sendo intencional? Será que você está mostrando? E a importância dos processos. Os processos que garantem qualidade sem depender da sua presença. Então, nós temos aqui o caso da Vanessa, que ela está delegando agora. Então, ela precisa definir processos, treinar, mostrar para a pessoa como que ela vai fazer. Tá? Isso é muito importante. Tá? Para quê? Para que ela mantenha um padrão, para quando ela estiver ausente, as coisas fluam da forma que ela queira, da forma que ela definiu. Então, eu imagino aqui que provavelmente ela deve ter sentado com essa pessoa, deve ter conversado, ó, esse é meu propósito, essa é a minha missão, esses são os meus valores, isso é o que eu aceito, isso é o que eu não aceito, e é aqui que eu quero chegar. Esse é o meu objetivo. Então, isso é muito importante, gente. Missão, visão, valores, não é para a gente fazer quadro e deixar bonito decorado no fundo da nossa sala, não. Todo colaborador que você contratar a partir de hoje, ele tem que estar. Por quê? Porque a gente que você contrata por preço é o que a gente está vendo com algumas alunas nossas. A gente está acompanhando mais de perto isso. Gente que você contrata por preço, vai por preço. Tivemos uma das nossas alunas aqui recentemente, tá? Não estou falando muito das nossas alunas, gente, porque são coisas que vocês vivenciam também, tá? Mas um dos problemas que a gente teve com ela, que ela trouxe para nós recentemente, foi que eu acho que é a psicóloga-chefe da clínica dela, que ela tem uma clínica já hoje com 15 pessoas, salvo engano, e aí eu acho que a chefe de psicologia dela pegou simplesmente e saiu. Saiu para trabalhar com uma clínica que eu acho que é 2, 3 quadras próximo da dela, para um salário, eu acho que de R$ 300 a mais, R$ 200 a mais. O que que a gente tira a conclusão disso? Quem errou? A dona da clínica. Por quê? Contratou errado. Ou não treinou errado. Muitas vezes não reconheceu esse colaborador. Às vezes esse colaborador estava se sentindo inútil ali trabalhando para ela. E aí ela estava ali só pelo salário. E quem vem pelo salário vai pelo salário, gente. Tá? Então isso a gente tem que deixar muito bem definido. Ah, isso que eu estou falando para você, gente, eu já vivi na pele e eu estou mudando. A gente está aprendendo. Eu e a Bianca, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, é dia após dia. Isso que eu estou entregando um pouco para vocês aqui são investimentos que a gente fez em mentorias, em outros treinamentos. Vamos dizer assim, é ouro. Isso tudo é um pouco de um resumo do que a gente investiu no ano passado, que foi quase R$ 100.000 em mentoria e treinamentos. Né? Mas é um pouco disso. A gente está aprendendo também. Vou falar para você que eu sempre contratei certo? Não. Contratamos agora, faz 3, 4 semanas. Espero que eles tenham contratado certo dessa vez. Por quê? Eu estou fazendo totalmente diferente do que eu já fiz. É trabalhoso, gente. Só que muitas vezes a gente vai fazer algo hoje que vai repercutir pro resto da nossa vida. Ou a gente vai ficar ali 2, 3 meses fazendo um treinamento com um colaborador, que depois a gente não vai precisar treinar mais. Entende? Mas aqui que eu trouxe, por exemplo, cada consultório trava em um pilar diferente, tá? Então hoje, por exemplo, se vocês puderem compartilhar um pouco aqui comigo também, qual que é o maior desafio de vocês? Hoje, o que que você sente que mais trava o crescimento de vocês hoje? Quem quiser abrir o microfone, quiser falar, para a gente ter esse bate-papo aqui, eu não sei se está fazendo sentido, enfim, mas compartilhe um pouco comigo. A Mara, se puder, a Adriele, aí, o pessoal que ainda não compartilhou. Mas, gente, manda aqui no chat, ou abre o microfone, pode falar o que que vocês estão sentindo aí que mais trava vocês, se faz sentido essa questão de vocês pararem, avaliar e olhar, putz, muitas vezes não é essa questão de números de pacientes. Será que se eu talvez pensar de uma maneira mais estratégica, começar a melhorar, me posicionar melhor, e muitas vezes eu aumentar, às vezes, o valor da sessão, que é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, talvez será que eu não consiga trabalhar menos e ganhar mais, para eu ter mais tempo para curtir o meu porquê, por exemplo, ficar mais com meu filho, ficar mais com a minha família, que é um pouco do que a gente prega aqui hoje na nossa empresa, no nosso negócio. Então compartilha aí, gente. Quem tiver fazendo sentido, mande no chat, fale por áudio. O que que vocês sentem que mais está travando vocês? Calma, uma de cada vez. Dificuldades para fechar pacientes.
Entendi. Ah, Poliana, se não me engano, você é aluna Acelera, né? Você participou da tutoria, da tutoria de semana passada de vendas? Oi, Vitor, boa noite. Boa noite. Semana passada eu não consegui participar, até falei pra Bia que eu não ia conseguir, mas eu tô com a aula aqui na agenda pra assistir. Não vejo a hora de Assiste, assistir. assiste que vai fazer total diferença para você. Hoje mesmo, que eu estava falando, né, é real. Né? Uma aluna da mentoria, ela compartilhou a estratégia da aula ali, que ela teve na aula, o site que ela teve na aula. E aí o pai procurou ela pelo Instagram, ao invés dela simplesmente pegar, eu não sei de que forma você faz um envia proposta, enfim. Mas ela falou, ó, eu era acostumada a pegar, o pai queria saber do meu trabalho, ela falava, oi, boa tarde, parará, e mandava um PDF com a minha apresentação. E ela fez diferente dessa vez. Ela entendeu e tal, viu que ela podia ajudar, ela chamou o pai para conversar e já fechou. Ela fechou aqui, ó. Ela compartilhou, quer ver? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ela mandou hoje cedo aqui. Ó, acabei de atender a família Anal. Fechamos a avaliação e o menino começa quinta-feira. Ela tinha compartilhado aqui, ó. Passando para compartilhar, ó, de sexta, sábado ela mandou. Chegou a família pelo Instagram. Foi indicação de um médico, mas acessou direto no Instagram. Consegui levá-la para seguir o contato pelo WhatsApp. Agendamos uma conversa segunda-feira de manhã para eu explicar como funciona a avaliação. Reflexão que fiz foi, antes da mentoria, enviaria meu PDF explicando como funcionam os atendimentos com valor e consultas e aguardaria ela querer agendar. Eu na mentoria, não enviei PDF nenhum, agendei com a família, explicarei ao vivo para já buscar fechar essa avaliação ali na reunião. Foi o que ela fez. Deu certo. Eu estou aqui compartilhando com você, por exemplo, para você entender o que ela fazia antes e o que ela fez para ver às vezes se aplica no teu negócio ou não, tá? Mas uma coisa que você tem que avaliar é, ela aplicou da aula, assiste essa aula, vai fazer sentido para você. Mas uma coisa que você tem que avaliar, por exemplo, essas famílias, esses pacientes, a família dos pacientes que estão chegando até você são o seu público. Eles têm uma dor que você consegue atender, é isso? Então você precisa, sim, então você precisa melhorar essa parte do fechamento. Começa a pensar de forma mais, desculpa, começa a pensar de forma mais estratégica no fechamento, tá? Que aí vai fazer total sentido. Que às vezes você não está demonstrando valor no seu trabalho. E aí o pai tem lá, o pai entra lá no Google, vê que tem 10 pessoas, ele talvez vai procurar mais barato. Beleza, deixa eu ver aqui. Ter clareza do meu porquê. Eu reconheço que isso dificulta meu posicionamento. Não é somente sobre brand, e sim sobre aquilo que acredito e sei que tem resultado. Isso envolve meus princípios. Então, não tenho clareza de quem sou, mas não sei sinalizar esse posicionamento. Sei fazer muito para o outro, mas tenho dificuldade de fazer para mim. É, quando eu falei aqui um pouco de porquê, é algo que eu venho trabalhando também, Gisele. Quis compartilhar isso com você. Até não tá, você pode ver que até não tá aqui no meu slide, mas com vocês, né? Mas é um pouco disso. Porque senão, às vezes, a gente fica trabalhando de forma monótona. Então, a gente tem que saber um porquê. Por que de tudo isso? Por que que eu quero me posicionar melhor? Por que que eu quero faturar de 20 a 30 mil dólares? Não sei se você tem família ou não, mas é isso, sabe? Então, é isso que a gente vem buscando, né? Então, eu tenho o meu porquê hoje. Eu vou ser sincero para você, eu tenho dificuldade de definir algumas coisas também, igual você aqui, de dificuldade para mim. Eu, por exemplo, para comprar um tênis de Milão, mesmo podendo comprar, que eu acho que eu não mereço, sendo sincero para você. E eu também, por exemplo, eu já tive, por ter uma família, por exemplo, que me deu um bom padrão de vida, não sei se isso foi bom ou ruim, porque muitas das coisas eu já tive acesso, entendeu? Então, assim, às vezes eu quero trabalhar para poder viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Igual, né, Disney. Eu já fui 2 vezes para Disney. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Não estou falando isso para me gabar, mas estou falando que eu tenho um pouco de dificuldade com isso também. E aí, assim, e aí eu comecei a descobrir isso para que faça, pô, mas eu com meu filho nunca fui. Então, eu quero ir. Pô, eu com a minha esposa, ela quer ir para Nova York. Então, pô, vou trabalhar, porque a viagem aos Estados Unidos está cara pra caramba. Então, é um pouco isso. A Adriele, né? Alta rotatividade paciente, porque os pais não dão continuidade. Meses de baixo, especialmente em janeiro e fevereiro. Conciliar tempo para investir em outra fonte de renda, ou online ou no próprio consultório. Adriele, aí falta uma estratégia de negócio para você. Sendo bem sincero para você. Trabalhar talvez com pacotes.
tá? A Bianca ensina muito, a Bianca fala, inclusive hoje ela estava com uma aluna aqui que a gente trabalhando no mesmo escritório, eu estava ouvindo. É estratégia para você ter previsibilidade financeira a longo prazo, senão tu vai morrer. É isso. Ainda mais dezembro, janeiro, fevereiro, quando você tiver colaborador, se tiver que pagar 13º, férias, ixi, você vai ficar louco. Mas isso tem salvação, tá? Mas você precisa começar a pensar de que forma você vai gerenciar melhor a sua questão financeira, para que você traga mais resultado, que você tenha mais previsibilidade, tenha mais conforto. Ou trabalhar, por exemplo, meu psicólogo aqui, uma vez, eu empreendo, né? Então, assim, às vezes eu vou para terapia e eu falo de negócio com o meu psicólogo, porque ele está entrando pro digital, tá? Enfim. E aí ele falou que ele faz assim, ele pega, ele guarda dinheiro todo mês para as férias dele, para janeiro e fevereiro. Talvez faça sentido para vocês pensando dessa forma, né? Mas é isso aí, é previsibilidade. Talvez começar a trabalhar com pacote e tudo mais, tá? Se fizer sentido para você, a gente pode, talvez não, a gente pode te ajudar, tá? Tawane, você tá com a mão levantada, não sei se você quer compartilhar alguma coisa, foi só por querer ou sem querer essa mão levantar, mas bora lá. Posso perguntar, Vitor? Pode. Mas, ó, a pergunta é algo a ver aqui com um pouco do que a gente está falando, se não, a gente pode abrir no final. Não, tinha a ver sim, mas se você quiser deixar para o Não, pode final, não falar. tem Não, problema. pode falar, pode perguntar. Não, você mencionou sobre uma dificuldade, né? Qual que é a Sim, trava aí? Então eu pensei assim em relação ao meu posicionamento. Até porque eu fiz a consultoria com a Bianca, eu também estou no Acelera, é, e a partir disso eu desenvolvi a minha mentoria de avaliação. E aí eu fiz legal, toda a transição do meu perfil para profissionais. Só que o meu foco, legal. o meu desejo é também falar para as famílias, porque eu desejo sair da rede, né? Então, assim, Uhum. será que valeria a pena, por exemplo, ter um perfil secundário para fortalecer esse posicionamento para famílias e fazer a captação? Ó, quem é expert nisso é a Bianca, tá? E sobre isso, gente, eu dou uns pitacos. Aí a Bianca falou, não, ah lá, a Bianca tá na aula. Bianca tá na aula. Depois vocês me avaliam lá, gente. Manda joinha lá, que a aula foi boa. Mas, ó, não. Mas assim, ó, porque assim, por exemplo, por que para a questão de família? Porque talvez você não explora o presencial. Pense em estratégias dentro do presencial. Então vamos pensar, a gente é prestador de serviço, a gente vende hora. Vamos pensar também, gente, em relacionamento. Por exemplo, esse paciente teu é um paciente bom? É um cliente ideal para você? Pode responder, Tawane. Sim ou não? Sim, ótimo. Começa a traçar é um pouco de stalker, mas assim, começa a traçar os comportamentos semelhantes. Então começa a ver onde ele estuda, começa a ver onde o pai e a mãe dele frequenta, talvez tenta imaginar ou tenta qual que é a renda financeira. Você mora em cidade grande ou cidade pequena? Pequena. Ótimo. Então você vai saber, provavelmente você já vai conhecer os pais dos seus potenciais pacientes. Provavelmente já vai saber os locais que esses pais frequentam. Então, assim, começa a pensar um pouco questão de relacionamento dentro da sua cidade, para você aparecer, para você começar a pensar de fato em estar em lugares onde seus potenciais clientes estão. Por que que eu estou dizendo isso? Não é porque você vai estar no clube que um potencial cliente seu está, que você vai ficar distribuindo cartão, não. Mas tem um negócio que quem não é visto não é lembrado. Entende? Porque daí numa dessa, você tá lá com a mãe desse paciente, a mãe desse paciente já te apresenta com um amigo, que apresenta com uma outra, com outro com outro. E normalmente, esses pais, eu digo por mim, eu, por exemplo, hoje eu não saio mais com pessoas que não têm filhos. E as pessoas que eu saio que têm filhos, são pessoas que têm filhos de até 1 ano e meio. Então, aí, ó, ó lá, participo de grupo de mulheres. Então, assim, ela conversa. Olha lá, tá no grupo, tá envolvido, ó. Isso, ó, ADL, você tem que pensar isso aí. É óbvio, você não vai ficar mandando, então, mas assim, você vai participar e tal, não sei o quê, entende? Porque assim, quando a mãe, o que que essa fulana mal, se você comentar, mas o que que ela faz? O que que ele faz? O que que não sei o quê? É relacionamento, gente.
Você para e pensa, talvez explore um pouco mais no presencial, faz parcerias com escola, aí você paciente seu faz Kumon, faz reforço em algum lugar, faz aula de inglês, começa a pensar, entende? Porque é vendo que um pouco do que a Bianca faz, se você começar a falar de um dia para pais, um dia para não sei quem, um dia o Instagram não vai entregar nada, vai virar uma zona, vai virar uma zona. E hoje o algoritmo do Instagram tá muito louco. Tá muito complicado mexer com isso. Então começa a pensar em relacionamento. Então, cidade pequena, é cidade pequena, mas ó, às vezes pensa na cidade que você mora e pensa num raio de 50 quilômetros. Ah, igual aqui, eu sou de Cianorte, tem 50 quilômetros, tem umas oito cidades. Então, assim, tem Cianorte que é pequeno também, tem 80 mil habitantes, mas se pegar tudo em volta, vai para uns 200 e pouco. Então, pensa em volta também. Porque o pai vai trazer, que nem a Bia, quando atendia, ela tinha um paciente numa cidade chamada Rondônia, 50 quilômetros. O pai trazia toda semana. O pai trazia. O pai trazia. Entende? Então pensa dessa forma. Então talvez pense em estratégia no presencial. Pô, o que que eu estou fazendo no presencial aqui? Talvez é investimento, você talvez fazer participar de um grupo de corrida, pensando dessa forma. Talvez é investimento. Você vai estar onde seus clientes estão. É relacionamento. Entende? Eu recentemente fiz uma mentoria, eu acho que até compartilhei isso numa outra bate-papo que a gente teve, que eles falaram muito sobre isso. Venda de prestador de serviço, quem vende hora, igual eu e você, você vende hora, eu também vendo, sou advogado. Gente, explore em questão de relacionamento. Você está onde seu cliente está? Você usa a roupa que seu cliente usa? Você tem um carro que seu cliente tem? Que nem homem. Você tem Rolex? Você quer atender cara que fatura milhões? Você tem um Rolex? Você participa do clube da Ferrari? Ah, não, então você vender para ele. Por quê? Você não tá. Ele não tá te vendo. Pode ter certeza que lá no clube do Rolex tem um advogado e tal, que o cara faz relacionamento com ele, tá lá fumando charuto, comprando Rolex todo ano, e tá se relacionando com ele. Quando ele tiver que lembrar, quando ele precisar de um advogado, ele vai lembrar de quem? Dele. Ó, um exemplo besta, fazia anos que eu não ia no dentista. Fazia anos, anos. Aí tem um dentista que mora aqui, facilitou também, que ele mora, que a clínica dele é 2 quadras da minha casa, 1 quadra da minha casa, dá pra ir a pé. E aí, eu precisava de um dentista. Eu falei, irmão, quem que eu vou e tal, não sei o quê. Só que acontece, eu comecei a frequentar o mesmo lugar que esse cara começou a frequentar. Então, eu fui no aniversário, esse cara tava. Comecei a então, frequentar um clube, esse cara tava, tal, não sei o quê. Uma dessas eu parei, putz, eu preciso de um dentista. Ele nunca me vendeu nada, mas eu sabia que ele era dentista. O que que eu fiz? Marquei consulta com ele, entendeu? Porque eu comecei a frequentar os mesmos lugares que ele. Aí, uma dessas, ele é um cara muito. Ele é um cara muito cordial e tal. A esposa dele é muito simpática também. Aí já puxa conversa com a Bianca, ele tem um filho pequeno, muitas coisas são bom. Só que quando eu precisava, a gente lembra dele. Entende? Faz sentido isso? Você começa a pensar dessa forma. O que que você pode explorar no presencial? Muitas vezes a gente, ai, vamos, gente, vamos pro digital. O digital é excelente, gente. Ah, investimento em tráfego e parará, parará, parará. Mas, gente, será que a gente está explorando aqui a minha cidade? O digital é excelente. Porque hoje o digital, querendo ou não, ele virou, vamos por assim, vamos dizer assim, eu não tenho os termos bonitos igual a Bianca, mas ele virou uma vitrine do profissional. O pai, quando ele for te contratar, você pode ter certeza que ele vai dar uma passada no seu Instagram. E se ele não tiver um Instagram, provavelmente ele não vai te contratar, porque ele vai achar o caminho, né? Mas é um pouco disso, tá? Ó, a Adriele compartilhou, verdade. Início, muita coisa gratuita também. A Bianca também fazia muita coisa gratuita. Eu ia na escola oferecer palestra, fazer um projeto todo final de ano de graça. Aí, ó, é uma estratégia. É uma estratégia. Entendeu? Pensa. É uma estratégia que vai. Fácil. Eu não tenho uma. Assim, ó, eu digo por mim também. A gente quer uma receita de bolo. A gente quer uma receita, quer um negócio, não tem. Aplica. Vai numa escola hoje. Deu certo, não deu? Porque por ser cidade pequena, provavelmente o povo te conhece. Ou você conhece a amiga da coordenadora. Você é amiga da coordenadora, por exemplo. Vocês têm uma amizade em comum. Entendeu? Fala, ó, eu fulano, tá, eu queria apresentar meu trabalho na escola, você não pode me dar uma força ali para eu falar com a coordenadora da escola tal, enfim. Não custa nada, não você já tem. Aí pensa, o que que você pode ofertar? Às vezes você pode ofertar uma capacitação para os professores, não sei. Porque às vezes a professora, ela também é mãe, né? Então é um pouco disso, sabe? Então pensa, o que que você pode faz, explora. Porque assim, não você já tem. É trabalhoso? Tudo é trabalhoso, nada é fácil. Tudo tem que ser estratégico, tem que ser intencional. E aí você vai ver o que vai dar
dar resultado não, entende? Então, assim, por os pais, nesse primeiro momento, eu procuraria me fortalecer no presencial. Então, assim, essas oficinas, as oficinas psicopedagógicas, gente, as oficinas de férias, você fez oficina de férias, tá vendo? Faz oficina de férias, nas férias. A Bianca usou muitas oficinas de férias, gente. Oficina de férias. Teve aqui, uma psicóloga que fez 2, 3 semanas de oficina de férias, ali onde ela atendeu um monte, conheceu um monte de família, divulgar o trabalho dela para a cidade inteira. A gente mora também numa cidade pequena. Ela cobrou, acho que 500, R$ 600 por semana. Eu sei porque um amigo meu tem 2 filhos, levou os 2 filhos lá. Levou porque ela falou que as crianças não aguentavam mais ficar dentro do apartamento. Ele levou. Ela, assim, ela além dela divulgar, os pais remarcarem ela conhecer novos pais e parará, e tudo que você imaginar, ela faturou, sei lá, se ela fez 2 semanas com 20 crianças por semana, ela faturou nada dos 20, 25 mil com essa brincadeira aí. E aí, criança, você tem que colocar, às vezes, lanches, às vezes, você tem coisa saudável, fruta, essas coisas mais saudáveis, você pode comprar e não são tão caras. Então é isso. Você vai divulgar o seu trabalho, vai ganhar dinheiro, os pais vão divulgar o trabalho para você, vai demonstrar valor. Às vezes você vê ali um pai, uma criança que tem uma certa dificuldade, no final você, ó, pai, posso conversar com você? Eu tenho isso, vamos marcar uma avaliação, posso te ajudar. O que que você acha? Posso explicar um pouco mais do meu trabalho? Tem. É isso, é uma forma de você muitas vezes captar o paciente, trazer o paciente até você sem pagar nada, sem pensar em tráfego, sem pensar em não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Então aí, sabe um pouco. Cidade pequena é bom, gente. É bom, porque provavelmente você sabe quem são seus potenciais pacientes, seus potenciais clientes. Ah, eu sei que meus clientinhos, eles estudam ali na escola X e Z. Da escola pública, eu não quero, porque eu tenho minha persona muito bem definida. Eu valorizo meu trabalho. Eu quero cobrar R$ 500 a sessão, R$ 1.000 a sessão, enfim. Dando um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, Tawane, isso? Então pensa em que estratégia que você pode explorar. Em vez de você fazer essa salada no seu Instagram, que a Bianca já validou, disse que não pode, não faz sentido, então pensa, né, um pouco sobre isso. Mas vamos aqui, gente, ó. Agora, um assunto bem polêmico. Eu quero que vocês peguem aí um papel e uma caneta, se possível, tá? Gente, tá todo mundo comigo aqui, ou o pessoal colocou a aula igual da faculdade, igual na faculdade no período de pandemia? O pessoal colocou aqui, deixou e vazou. Tá todo mundo, a Mara. Deixa eu ver aqui quem tá. A Mara, Vanessa, Adriele, Ariane, Gisele, Giselma, Marcília. Gente, dá um sinal de vida aí. Não vai ter chamada no final, não, gente. Fica tranquilo, tá? Vamos participar, pode participar aí. Pode perguntar aí, mandar. Tô achando que o pessoal ligou aqui a aula e vazou. Mas tá tudo certo. Vamos lá, gente. Coisa muito polêmica agora. Quem aqui já calculou o valor do custo da sua hora? Quem aqui sabe quanto custa a sua hora? Ó, fazendo janta e ouvindo tudo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Pensei que. Mas enfim, vamos lá. É isso aí, bora. Essa aqui é polêmica, gente. É, Onde está o seu dinheiro? Perfeito. Custo de operação. Quem aqui já calculou o valor da hora? Quanto custa a hora de vocês? Alguém já calculou? Alguém sabe quanto custa a hora? Fala um pouquinho para mim aí, que agora a gente vai falar, traçar algumas estratégias para aumentar o faturamento de vocês. Mas para isso preciso saber que se vocês sabem aí o faturamento, o quanto custa a hora de vocês. Alguém aqui sabe? Alguém aqui já fez essa conta? Já calculou? Alguém aqui tem algum assessor financeiro, algum contador, alguma coisa que já descobriu o custo da hora? Mas o quanto custa essa hora? Quer dizer, você vende a hora 60, sabe quanto que ela custa? Vamos lá, gente. Já fiz, mas não lembro agora. Perfeito.
Vamos lá. Agora aqui eu vou entregar o ouro. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Total dela com todos os custos fixos e variáveis. Cheguei nesse, ah, tá. Entendi. Bora lá. Então, considerando que a gente vende hora, gente, vou tentar fazer da maneira mais simples possível, tá? A gente começa pensando quantas horas a gente vende do nosso trabalho. Então, pare e pensa, quantas horas eu me dedico à clínica, quantas horas eu tenho por dia da clínica. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que trabalha das 9 a meio-dia e das 2 às 6. Das 9 a meio-dia, dão 3 horas. Das 2 às 6 dão 4. Então, são 7 horas por dia que ela pode vender, certo? E aí, vezes 5 que é por semana, então dá 35 horas. Estou cabeça baixa aqui, porque eu estou escrevendo também. Por semana. Faz sentido aqui para vocês? Até então? Estão conseguindo acompanhar? E aí, isso aqui, vezes 4 que é a média, média por semana, então é 35 vezes 4 vão dar 140 horas por mês. Por mês, né? Por mês, tá? Então, beleza, gente. Eu descobri aqui, vamos colocar aqui, colocar um nome que é, vou colocar o nome do meu participante, a Mara. A Mara, ela consegue trabalhar 140 horas por mês, tá? Aí ela pega o custo que ela tem com isso, custo e despesa. Por exemplo, ela tem a clínica, ela tem a secretária, ela tem aluguel, ela tem internet, água, luz, telefone. Esse é o custo que ela tem. Para a empresa dela funcionar, ela tem esse custo. Para facilitar minhas contas aqui, gente, vamos colocar que ela tem um custo de R$ 2.800. Custo e despesa, de maneira bem simples, tá, gente? Não vou entrar aqui muito detalhado, e tem várias variantes de custo, despesa, tá? Enfim, não faz sentido nesse momento, tá? Mas aí vamos colocar aqui custo. Aí eu vou dividir. Deixa eu pegar a calculadora, né? São 2.800 dividido por 140. É R$ 20. R$ 20. O custo que ela tem de custo por hora. Então, ela tem um custo operacional, um custo, uma despesa de R$ 20 por hora. Então, por exemplo, se ela quer ganhar R$ 100 livre por sessão, ela tem que cobrar 120. Se ela quer cobrar, se ela quer ganhar R$ 200 livre, R$ 150 livre, então ela tem que cobrar 170, tá? E fez sentido, gente, aqui para vocês? Ficou claro isso para vocês? Porque isso é muito importante vocês saberem. Quem não sabe, faz sentido vocês parar, calcular isso, para vocês entenderem. Principalmente quando se fala em precificação. Isso, seu atendimento hoje está 125, tá, olha, beleza. Aí você tem que calcular quantas horas você vende, quais são esses custos, para você saber quanto que está te sobrando teoricamente de lucro, para você saber a sua margem. Ah, eu estou ganhando 100, tô ganhando R$ 100, R$ 150. Que daí, eu quero faturar 20 mil, você já sabe quanto que você precisa vender de hora, quanto que você precisa cobrar, tá? E mais importante do que isso, gente, é saber o quanto que você consegue ganhar também numa hora. Ah, eu consigo ganhar R$ 200 numa hora, R$ 250 numa hora. Então você sabe quanto que te custa uma hora, tá? Então a cada hora de 250, eu cobro 250, eu abato 20, R$ 30, agora nesse caso aqui, R$ 20, me sobra 230. Então, no caso, se eu trabalho 7 horas por dia, tem a fechado, eu cobro 220, então eu ganho R$ 1.400 por dia, livre, tá? Para vocês entenderem. Por que isso é importante? Porque quando se fala em faturamento, quanto que você quer ganhar, você tem que saber também quanto que isso te sobra, quanto custa, né? Isso é muito importante. Mas enfim, tá?
E aí você sabendo também o custo da operação, o valor da sua hora e o quanto você consegue ganhar com essa hora, você consegue se sentir mais tranquilo para quando você for delegar, principalmente. E aqui eu tenho uma pergunta chave. Se sua hora estratégica vale 200, por que você ainda gasta seu tempo com tarefas operacionais de R$ 30? Então, por exemplo, se eu posso ganhar 200, R$ 300 numa hora minha, por que que eu não contrato uma secretária e fico fazendo papel de secretária, sendo que a hora dela custaria 10, R$ 15? Porque você vai pagar, vamos supor, R$ 2.000 para uma secretária, por exemplo, para ela trabalhar por 220 horas, que normalmente é das 8 ao meio-dia, dá umas 6, dá 220 horas no mês, dividido por 220. A hora dela sai R$ 9, entende? Porque isso é importante a gente saber. Porque muitos de vocês têm essa insegurança na hora de delegar. Mas será que não faria sentido a gente delegar para ter essa hora livre, para que daí eu ganhe 200, R$ 300 com essa hora livre e pago R$ 10 para minha secretária fazer esse trabalho operacional para mim? Então, é um pouco disso. Faz sentido, gente? Vocês já fizeram essa conta, não fizeram? Faz sentido para vocês? Mandem aí no chat, gente. Quem não quer abrir a câmera, não quer falar, manda no chat. Compartilha aí. Se está fazendo sentido ou não. Marjorie, Marcília, Meirielle, Bianca tá aqui também, Bianca. Você não precisa falar. Gisele, a Poliana, que participou aí. Fez sentido, Poliana? Você já chegou a fazer essa conta? Bora, gente. Já tinha feito essa conta, Tawane? Você sabe quanto que custa desse 125? Você sabe quanto que sobra livre, por exemplo? Faz essa conta, é importante. Daí a gente vem para a segunda questão. Sabendo disso, quanto você faturaria se você estivesse cobrando 50% a mais do valor, por exemplo? Ou sabendo disso, você pode ver, ah, não, eu quero ganhar 200, eu quero ganhar R$ 200 livre, R$ 150 livre. Só que eu tenho o meu custo. Tem meu custo, que eu tenho que ter um local, tenho que pagar energia, tenho que pagar internet, quanto que isso me custa? Para você entender, para você precificar. A gente teve um caso aqui na mentoria que eu tenho certeza que ela estava teoricamente trabalhando de graça, porque ela tem uma estrutura muito grande. E ela cobra, acho que só 150, R$ 180 a hora dela. E não paga. Tenho certeza absoluta. Não paga. E aí eu falei para ela que ela deveria pelo menos dobrar o valor. Pelo menos R$ 300. Vamos ver se vai dar certo. Estou curioso para saber. Mas é isso, tá? Então, sabendo disso, gente, essa é a pergunta. Então, eu tenho uma agenda cheia, 30 crianças, cansado e pouco faturamento. Não tinha feito isso. Mirielle, provavelmente. Você quer compartilhar um pouco? Quer abrir sua câmera e o microfone para você compartilhar um pouco aqui? Se você quiser, a gente podemos usar o seu exemplo aqui. Não sei se você pode falar. Não? Sim? Talvez. Tá fazendo janta. Meire, quer compartilhar um pouco? Pessoal aqui, para a gente discutir um pouco o seu caso, para a gente trazer para a prática. Está chegando em casa. Beleza, depois a gente faz então. Mas bora lá. Ah, então, não, gente, muitas de vocês estão no trânsito, que bom. Então eu vou perdoá-las. Mas vamos lá. É um pouco disso, tá, gente? Isso é muito importante. Isso é gestão. Não só para saber vale a pena delegar, saber se vale a pena a gente, qual o valor que a gente quer ter de lucro, para a gente fazer o nosso faturamento, quanto que a gente quer ganhar, a gente tem que saber isso. E muitas vezes, gente, você tem que pensar em lucro. Não adianta você faturar 5.000 e gastar 5.000. Ah, eu faturo 5.000 com a minha clínica, só que tem 5.000 de despesa. A conta não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha, tá?
Então a pergunta é, sabendo disso, quanto você faturaria se você estivesse cobrando 50% a mais do valor? Entende? Essa é a pergunta. Aqui, gente, a gente falou de horas, tá? Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Tá ok? Tá? Depois vocês mandem um feedback lá no grupo, mandem um feedback aqui. Espero que esteja fazendo sentido. Espero que não seja aula, não seja, né? Espero que esteja sendo claro, tá? Adriano, obrigado pelo feedback, né? Mas vamos lá. Caminho para os 15K. Um pouco de tudo isso que a gente vem compartilhando. Ah, nicho de foco. Então, diagnóstico e clareza, gente. Tem que ter uma estratégia. Tem que saber onde você quer chegar. Tem que fazer um planejamento. Quantos pacientes você precisa ter? Eu quero faturar 15 mil. Tudo bem, mas quantos pacientes você precisa ter? Qual o valor da hora que você vai cobrar? Por isso que é importante você saber o valor da hora, o seu custo operacional. Quais os canais que eu vou usar para captar pacientes? Eu vou pensar aqui um pouco no presencial, igual eu comentei com a Tawane, estratégia no presencial. Eu vou pensar em questões para o digital. Então é um pouco disso. Então pense de forma estratégica, tá? Processo. Pô, cresci. Vale a pena eu delegar? Não, pô, tô fazendo trabalho de secretário. Não, tudo que eu faço depende de mim. Não, gente. O que depende de você é que está dentro da porta da sua sala, do seu consultório para dentro. Dali para fora, tudo é delegar. E tem gente que vai fazer 1000 vezes melhor do que a gente. Saiba disso. Então, tem gente que vai atender, tem gente que vai vender, tem gente que vai fazer muitas coisas melhor do que a gente. Então, assim, por exemplo, eu sou advogado, eu reconheço que tem muitos advogados melhores que eu. Isso é óbvio, né? Então, os processos. Vou começar a delegar, pensa nos processos. Os processos operacionais padrão, processo de atendimento, processo de confirmação de pacientes. Ah, deleguei marketing, quais são os processos, as etapas, o que ela tem que fazer. Pensa. Então, delegar, confiar na equipe com segurança, tá? Captação, funil ativo que traz clientes todos os meses. Gente, a gente tem que pensar em captação de pacientes. Não é simplesmente montar uma clínica, uma sala maravilhosa, do jeito que a gente sempre sonhou, que a gente salvou lá no Instagram do. O Bianca usa um que tem as imagens lá, que os arquitetos compartilham projeto. A gente fez uma sala maravilhosa, simplesmente não pensar em negócio, gente. A gente tem empresa, a gente precisa faturar, a gente precisa ganhar dinheiro, então a gente precisa de cliente. É paciente, é profissional, é isso. Ação estratégica, transformando o atendimento em um fluxo previsível, que não depende apenas da sua presença física. Óbvio que isso aqui, gente, é um passo a mais, né? Muitos de vocês aqui estão começando a delegar agora e tal, mas enfim, isso aqui é um resumo futuro, né? Mas todo mundo hoje quer delegar. Todo mundo hoje quer só gerenciar uma clínica. Todo mundo tem sonho, todo mundo quer crescer. Só que um sonho sem estratégia vai ser só um sonho. Essa é a realidade, tá? É um pouco disso, né? Então a gente precisa pensar de forma estratégica. A gente precisa trabalhar a questão de posicionamento, de captação de pacientes. A gente precisa aprender a delegar. A gente precisa saber o valor da nossa hora. É um pouco do resumo da aula, né? Para quê? Para que a gente possa crescer, tá? A gente possa alcançar os nossos objetivos, né? Faz sentido isso, gente? Compartilha aí um pouco o que vocês, o dia a dia aí, o que vocês estão aprendendo, se está fazendo sentido ou não. Quem puder, né, compartilhar, enfim, ninguém. Mas bora lá, vamos seguir aqui. É isso. O conhecimento sem execução é ilusão. Aprender modelo é o primeiro passo, aplicar sozinho no caos da rotina é o verdadeiro desafio. Rotina consome a estratégia e você volta a apagar incêndios. Por isso criamos o acompanhamento para você não caminhar sozinho, tá? O que que eu vou trazer aqui, gente?
A gente está com poucas pessoas aqui ao vivo na aula, mas eu prometi para vocês que ia entregar um diagnóstico para vocês, tá? Como que vai funcionar? Eu abri aqui 4 sessões de diagnósticos, tá? Porque a gente tinha até então 30 pessoas confirmadas para a aula. Algumas talvez não conseguiram entrar, aí já outras já saíram. Mas eu pensei em sortear aqui ao vivo 4 sessões de diagnóstico para quem está ao vivo. Eu posso sortear de acordo com o número de inscrição de vocês, que eu tenho aqui o formulário, ou eu posso depois mandar um formulário para vocês e aí eu avalio, eu verifico aqui, eu faço o sorteio aqui e vejo, se a gente consegue marcar com vocês. Faz sentido para vocês a gente já fazer o sorteio aqui dessas 4 sessões de diagnósticos e a gente já deixar alinhado? Se porventura você for sorteado e não quiser participar, tudo bem, a amizade é a mesma, né? Só a gente está fazendo de uma forma diferente. A Bianca sempre faz da maneira do formulário, a gente envia um formulário aqui durante a aula, vocês preenchem e depois a gente faz o sorteio e chama vocês, ou a gente pode fazer já o sorteio aqui com as pessoas que estão ao vivo. Eu pensei em fazer o sorteio aqui desse diagnóstico hoje, agora, mas fica a critério de vocês. Vamos fazer agora? Não vamos? Eu só precisaria daí da participação de vocês, que daí é preciso falar número tal, aí, número de 1 a 30, por exemplo, né? Então, por mim, a gente pode fazer agora. Só preciso da participação de vocês. Então, vamos lá. A gente teve 34 inscritas, tá, gente? E aí eu estou aqui com a inscrição de vocês aqui, de acordo, vou priorizar. O número de 1 a 34 é de acordo com o número das inscrições, tá? Aí eu vou priorizar a numeração. Eu preciso que, por exemplo, a Gisele mande um número de 1 a 34, por favor. 21. Calma aí, deixa eu ver aqui. 21 é Adriele Pereira. Adriele, você, Adriele, você ganhou uma sessão de diagnóstico, você foi sorteada, você vai querer participar. A sessão de diagnóstico vai ser uns 45 minutos, vai sentar eu e você aqui e a gente vai bater um papo e eu vou te dar alguns direcionamentos para os negócios. Faz sentido para você? Só responde se sim ou não. Se não, tá tudo bem. Amizade é a mesma. Certo? Sim, beleza. Vou te chamar aqui então. Vou anotar aqui, depois eu te chamo. Amanhã eu te chamo para a gente agendar. Ou amanhã, ou a gente tentar agendar ou amanhã ou quarta, tá bom? Mas eu te chamo depois no WhatsApp. Tawane, fala o número de 1 a 34. 12. 12. Ariana Araújo. Ariana. Ariana está online. Ó, o pessoal vai perder, hein? Acho que ela saiu, né? Deixa eu ver aqui. Ariana. Ariana. A Ariana não está. Ah, vou colocar vou riscar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Fala outro tamanho, por favor. Que não seja o seu. Brincadeira. 7. 7, peraí, deixa eu ver aqui. 7, Reisla. Reisla Cristina. Reisla? Não? Também não? Puta, ferrou. Deixa eu ver. Adriele, Débora, Gisele. Pensar. Como que a gente pode fazer? Tem 12 participantes. Todo mundo aqui que está online tem interesse? Vamos fazer o sorteio entre a gente aqui. Pode ser? Todo mundo tem interesse no diagnóstico? Sim, Débora, sim, Poliana, sim, 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 tem interesse. Beleza. Então, eu vou pegar aqui a lista de vocês que estão aqui.
Tá. Calma aí, tem que fazer um novo número. Então, falta três pessoas. Então, peraí. Calma aí, gente, que é ao vivo. O negócio é autêntico. Adriele, Olivia Cores. Aí estou selecionando aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ah, agora ficou mais fácil. Adriele, fala o número Adriele, de 2 a 10. 8. A 8 é Poliana. Poliana, eu vou te chamar amanhã para a gente agendar, tá? Agora você fala um número de 2 a 10, exceto 8. Tô parecendo bingo, né? Gisele, Giselma, você foi sorteada. Ué, eu coloquei que ela não tá mais? Não, é Giselma Alves. Isso. Giselma, você foi sorteada para a sessão de diagnóstico. Você tem interesse em participar? Beleza. Amanhã eu te chamo então e a gente conversa. Ok. Fala o número aí, Gisele, de 2 a 8, exceto 4 e exceto 4 e exceto 8. 6. Não, mas exceto sim, perdão. 6. A 6 foi Marjorie. Marjorie Reis. Está online aqui. Marjorie, você foi sorteada, ganhou uma bis. Não, brincadeira. Você ganhou uma sessão de diagnóstico de carreira, é, uma sessão individual. Bate-papo de 45 minutos. Faz sentido para você? Posso confirmar? Se não, eu chamo outro. Tá, ótimo. Fizemos as quatro. Então, a Adriele, Giselma, a Marjorie Reis e a Poliana, tá? Tá, olha, amanhã você me chama, eu quero conversar com você também, beleza?
Eu sei que você está se dedicando bastante, eu quero te ajudar. Você está assistindo todas as aulas ao vivo, gratuita, paga, não paga, então eu vou te ajudar. Amanhã assim te chama, beleza? Pode me chamar no telefone da assistente. Bora, gente. É isso, tá? A aula vai ficar gravada? Tá gravada aqui. Agora a gente ainda não definiu se a gente vai compartilhar ou não. Mas eu vou ver. Amanhã a Yasmin vai chamar vocês, vai conversar com vocês. A Yasmin que mandou do nosso time, que mandou o link, gente. E aí vocês questionam aqui para ela. A gente vai verificar ainda se vamos liberar a aula ou não. Mas a gente está gravando sim, tá? Aqui adiante, gente, eu tinha feito aqui algumas perguntas rápidas, mas eu vou priorizar as perguntas que vocês mandaram ali no. Vou responder as perguntas como prometi, tá? Deixa eu ver aqui. De quem tiver ao vivo, obviamente, né? Quem deu valor no meu trabalho merece. Cadeira à parte. Gisele, tá ao vivo? Gisele, tá on? Gisele, ixi, foi mal. Foi embora, Gisele. Alô, Gisele. Gisele, você consegue ligar a câmera, o microfone, dar um oi aí para nós diretamente de Orlando? Você mora em Orlando? Consegue? Estou fazendo as crianças dormirem. Vou tentar responder depois a sua, então. Vanessa Menezes. Vanessa Menezes estava aqui no começo da aula. Segue ou não? Vanessa, não. Tá certo. A Débora. Débora. Débora Gonçalves. Ah, está sem microfone. Beleza, Débora. Mas vamos lá, vou responder sua pergunta. Hoje eu atendo uma paciente online. Desde novembro do ano passado estou divulgando o trabalho, fazendo conteúdo e tentando parcerias, mas ainda não consigo fechar atendimentos. Qual o principal ponto que precisa ser ajustado? Tá, vamos lá. Eu vou parar de gravar aqui. Eu vou deixar gravando. Aí vai que alguém precisa, alguém tem essa mesma dúvida. Mas enfim, qual o principal ponto que precisa ser ajustado? Vamos pensar da seguinte forma, Débora. Eu estou de cabeça baixa aqui que eu estou pensando na sua pergunta, tá? É, esses pacientes, esses potenciais clientes que chegam até você, eles são sua persona? Você é aluna acelera, né? Eles são sua persona? São a persona? Tá. Ok, então são a persona. Tá, não, sua persona são os pais, né? Querendo ou não, somos as famílias, né? Tá, são sua persona. Beleza. Ah, Ó, beleza, então só uma persona. Então o problema não é marketing. Então, o problema não é só comunicação. Por quê? Porque então a gente pensa em funil. Então a gente tem que pensar que o marketing te conduz até as vendas, por exemplo. Então, assim, vamos supor que você os clientes estão vindo, por exemplo, por estratégia de tráfego pago, por exemplo. Vamos pensar assim. Aí eles entregam até as vendas. As vendas, eles avaliam, por exemplo, se é a persona ou não. É a sua persona? Então, muitas vezes, então, beleza, sua comunicação está ajustada. É a sua persona, é a pessoa, é o seu cliente ideal. Pô, maneiro. Agora, você tem que avaliar o seguinte: você assistiu a aula de vendas? Assistiu. Tá. Qual o insight que você tirou ali da aula de vendas, por exemplo, que você sentiu que você pode aplicar agora, a partir de agora? Que não é o exemplo da nossa aluna Natália aqui. Ela mandava a apresentação em PDF para o pai. Ela passou a trazer o pai, marcou uma reunião, demonstrou valor no trabalho dela, usou as estratégias e já vendeu ali mesmo na reunião. Então você tem que pensar assim: o que que eu estou fazendo
na minha apresentação, onde eu estou pecando, por exemplo, o que que eu posso melhorar do meu atendimento. Então, um pouco disso. Então, você tem que pensar, o seu problema hoje é venda, é fechamento, é venda. Aí assiste a aula de vendas, vê os insights que você tem, e vê de que forma você pode enquadrar isso para dentro do seu negócio, né? Porque dentro das suas dúvidas aqui que você, dentro assim dessa dúvida que você trouxe, estou vendo aqui de novo, o seu principal desafio hoje é vendas. É estratégia de vendas, é script, é que forma que você está abordando, você está demonstrando valor, você está entendendo de fato o momento da família, se você consegue ajudar, se está gerando conexão, né? Ou simplesmente o pai está entrando em contato com você, você está falando, ó, pai, eu sou Débora, eu ajudo seu filho a fazer, eu ajudo isso, o valor é tanto. Então, testa, vê de que forma que você faz o fechamento, por exemplo, você manda valor, essas coisas no WhatsApp, é, muda. Tenta agendar uma reunião com a família, trazer a família até você. Muda. Conversa no WhatsApp, mas não passa valor, certo? Mas faz uma conversa preliminar, estratégica com a família, faz a família vir até você. Igual esse caso que eu compartilhei com você aqui. A aluna, ela pegou um insight da aula, ao invés dela simplesmente conversar por WhatsApp, conduzir por ali, ela trouxe o pai, a família até e fez uma reunião, e ali mesmo ela já fechou. O paciente começa quinta-feira. Então, testa, muda. Pode ser que funcione para você, pode ser que não. Faz, né? Então, assim, mas você tem que testar, né? Se você conseguir trazer o paciente até você, ou família até você, para serviço, assim você consegue demonstrar mais valor, mais confiança, mais credibilidade. Talvez isso que falte. Que no WhatsApp, ele querendo ou não, às vezes se você conversa, o pai nem lê direito. Hoje a gente recebe milhões de mensagens no WhatsApp. Gente, para e pensa, ó, eu tenho 200 mil conversas aqui sem abrir. Entende? Então, assim, e porque eu gosto, sou uma pessoa que eu gosto de marcar reunião, porque daí eu já resolvo ali na reunião que seja meia hora, 40 minutos, que daí eu paro para resolver aquilo. Talvez esse seja o problema, tá? Depois eu volto aqui para a pergunta da Gisele. Espero que tenha feito sentido, Débora, tá? Mas testa, assiste a aula de vendas, participa da tutoria de vendas, que vai ter, assiste a aula de novo e tal, anota e vê que forma que você pode mudar. Porque já percebeu que conversar por WhatsApp não está rolando, né? Então muda. Né? Então você já sabe assim que não está dando certo. Vamos buscar o que dá certo, o que pode dar certo, entende? Então tenta fazer dessa forma. Vamos lá, seguir aqui. Débora, Tauane. Hoje eu atendo como psicopedagogo do município com carga horária de 30 horas semanais. Meu desejo é conseguir mais paciência no particular e conseguir migrar o atendimento em rede pública, exclusivamente para o particular, conseguindo abrir meu espaço próprio. Esses pacientes que, só uma dúvida, Tauane, esses pacientes que chegam para você na rede pública, eles são de que forma? É plano? É o quê? É a prefeitura que oferece o serviço? Hum. Isso, é a prefeitura, Vitor. E aí você ganha um fixo da prefeitura. É, tem um salário fixo, né? Que eu sou contratada, não é por concurso. E aí eu trabalho 30 horas na semana, então, assim, são demandas que a gente não pode nem escolher. O que aparecer, você tem que atender. É assim, vou ser bem sincero pra você. O que que acontece? Meu desejo é conseguir mais pacientes no particular e conseguir migrar atendimento de pública, exclusivamente, tá? Então, vamos pensar um pouco nessas estratégias que você pode fazer dentro do presencial, tá? Porque rede pública são pessoas de baixa renda. Eu imagino que você não queira atender esse tipo de pessoas no particular. Então, é outro público que você deve buscar, tá? Só que ao longo do tempo, você vai ter que entender o seguinte: vai ficar incompatível você atender uma rede pública e você atender um particular, por exemplo, que às vezes o pai pode querer que você atenda ele na rede pública, é igual um plano de saúde. Então, assim, às vezes, se o pai descobrir que você atende por plano de saúde, nunca mais ele vai querer pagar particular. Entende? Então, às vezes, pensa um pouco assim, né? Então, é isso, vai confundir. Igual aqui, ó, eu até dei esse exemplo, pensa trazendo para minha área, tá? Para minha área de direito. Hoje a gente tem uma advocacia chamada advocacia dativa. O que que é advocacia dativa? O cara, por exemplo, fala lá para o juiz que ele não tem condição de pagar um advogado.
O juiz vai lá e nomeia, através de uma lista que a gente se inscreve, o juiz vai lá e nomeia e fala, ó, fulano, seu advogado da ativa, fulano tal, o Estado vem e me paga. Daí o Estado vem e me paga. Só que daí, por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, de um cara criminalista, por exemplo, falando que estava acontecendo. Chegou um momento que estava destoando. Porque ele ia na cadeia para atender os clientes, por exemplo, na mesma cela estava o cliente dele particular, que ele estava cobrando, sei lá, R$ 30.000 para fazer uma defesa, e também estava o cara da ativo lá, que é o Estado, que estava pagando ele por uns R$ 2.000, então estava ficando incompatível. Aí, ó. Então, assim, às vezes é isso que você está entendendo. Então, assim, primeiro, tem que entender que, por exemplo, quem é a sua persona? Define. Por quê? O pai, se sua persona é a família, vamos falar um termo bonito ou assim que é a sua família high ticket, ele tá cagando pro SUS, né? Desculpa. Falei palavra, mas falei palavra feia. Mas é que eu gosto de falar umas coisas extremas para a pessoa decorar. Mas sim, a pessoa aprender. Mas assim, ele não quer saber de SUS. Então, assim, então, às vezes, você é a sua persona, você tem que focar na persona que pode pagar pelo seu serviço. Porque o pai que tem condição, ele nem entra no postinho, ele nem quer saber de SUS. O pai, você tem que focar nos pais que têm Unimed. E não que você vai ter, mas dizendo assim, você tem que focar no pai que não quer atendimento pelo SUS. E Deus me livre, que o pai tem alergia a passar em frente ao posto. Falar em SUS para ele, ele corre. Então, assim, então você tem que definir muito bem a sua persona. Porque se você ficar querendo brigar com essa persona que você atende no SUS, nunca vai dar certo. Ele vai ficar esperando o SUS. Nunca vai dar certo. Então, aqui, pensa na sua persona, redefina a sua persona. Esse paciente, trabalha um pouco com esse paciente que você tem. De onde ele veio, qual escola ele estuda, começa a definir isso. Começa a trabalhar relacionamento. Começa a correr atrás de potenciais clientes que vão te pagar pelo valor do seu trabalho. Não porque você é a barata que atende no SUS, que ela vai esperar. Você tem que demonstrar valor nisso, autoridade, relacionamento, tal, onde eles estão. Você é bom nisso. Você já se capacitou para você deu. Você é muito bom nisso. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa dedicada. Entende? Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu acho que assim, pelo que você está falando aqui, é um assim, foca em outra persona. Para essas pessoas que você atender, as pessoas que têm melhores quando elas nem você não precisa falar que você atende no SUS. Você fica ali e tal, assim, as pessoas nem sabem do SUS, elas nem querem saber do SUS. Por exemplo, meu filho não foi do SUS. Inclusive, gastamos um monte com vacina dele, porque a maioria foi particular. Entende? Então, assim, eu, como pai, estou falando como pai, eu quero melhor para meu filho. E eu, se eu puder pagar, é igual eu falei, tem um shampoo de 200. Eu uso o shampoo da Bianca, ela nem e uso só um pouquinho ainda. Só um pouquinho. Então, assim, é isso. Então, assim, então você tem que pensar. Então, assim, não se limite ao pai não vai pagar. Não se limite a isso. Você não sabe o poder. A carteira do pai não é igual à tua. O pai vai pagar. Se você demonstrar valor, a importância do seu trabalho. Entende? Ele vai pagar. Ele paga. Eu pago. Eu pago. Eu sou pai. Eu pago, meu filho. Ele tem shampoo disso. É bem isso. Mas assim, mas eu pago, entende? Então, assim, não se limite, eu não pago, o pai não vai pagar. Se você é pobre, não quer dizer que você todo, né, tipo, abrindo um país. Se a gente é pobre, não quer dizer que nossa família que a gente vai atender também é pobre. Então, assim, a gente precisa procurar a nossa persona. Então, aqui não brinque com o SUS. Para o particular, e aí, ó, saber também do seu diferencial, demonstrar valor no seu trabalho. Então, assim, para o particular, foque, muda a sua persona. Esquece persona de SUS. Pô, não quero persona SUS. Abandona o SUS. Esquece SUS. Para você vir para o particular, esquece. Porque senão você vai continuar brigando com isso. Aí você não vai conseguir competir. É isso que você falou. Você está tentando trazer para o seu consultório particular pessoas que são clientes SUS. Esquece. Vai atrás dessa pessoa que você consegue demonstrar valor, que tem condições de pagar pelo seu trabalho, que entende a importância do seu trabalho, do acompanhamento, que é o melhor para o filho. Entende? Redefine a sua persona. Comece a conversar com essas pessoas. Vai fazer mais sentido. Demonstre o valor, né? Horário agendado, acesso ao meu celular direto. Né? E tem essas particularidades daí também. Né? Então, assim, ó, tipo, meu consultório, minha sessão é quase 1 hora, horário agendado, acesso ao meu celular direto. Então, assim, tem essas facilidades. Por exemplo, aqui, nutricionista do Vicente, a gente foi numa que a gente pagou particular, para variar, a Bianca quebra minhas pernas. Mas, assim, por quê? Porque a gente sabia que pelo particular a gente ia ter mais suporte. Assim, é isso.
né? Então, assim, então para de brigar com a persona SUS. Esquece a persona SUS. Busca de fato a persona que vai demonstrar que você tem conhecimento. Sabe o que às vezes falta um pouco? É um trabalho de muita qualidade. No SUS eu tenho 30 minutos de atendimento e é de chorar, gente. Sim, esquece isso aí, tá te matando. E tem certeza que você deve ganhar pouco. Para e pensa, então, assim, ó, faz um planejamento. Você vai ficar nessa vida até quando? Faz um planejamento para você. Não, se eu tiver três pacientes, eu já ganho mais três pacientes aqui que pagam, sei lá, pacote, três pacotes de mensal de R$ 800, de R$ 1.000, você já paga. Então faz um planejamento. A hora que você conquistar isso, você se livra do SUS. Porque às vezes é isso que está te prendendo, aquilo que a gente falou no começo. Você tem essa segurança falsa de que vai dar tudo certo, que o SUS vai ter, você tem esse garantido, mas isso te impede de você crescer. Aí, ó, se você já entrega bem no SUS, aí, ó, Adriele. Então é isso, né? Então, assim, então pare de brigar com essa pessoa. Por particular, esquece SUS. Não fica brigando, porque quem é SUS vai querer SUS. Ele vai ficar, tem gente, que fica na fila 2, 3 anos do SUS morrendo, porque a pessoa não tem condição de pagar uma cirurgia. Se ela tivesse, ela ia pagar. Então, assim, é isso. Entende? Então, assim, esquece SUS. Então, acho que você precisa refinar a sua persona. Olha, eu dando falando coisa que a Bianca fala, né? Mas, assim, você refina a sua persona do particular. Porque, assim, o particular. E, assim, mas eu atendo SUS, o pai vai saber. Não. Rico não anda com pobre, gente. Essa é a verdade. Até porque pobre não consegue acompanhar rico. Essa é a verdade, gente. Então, assim, se você começou a atender um rico, vamos dizer assim, ele não vai saber que você atende os pobres do SUS. Ele nem precisa saber, e ele também não vai, ele não vai no mesmo, o pobre não vai no mesmo restaurante que o rico vai. Ele não vai na mesma loja que o rico vai. Então, assim, a classe é diferente. Essa é a realidade, né? Então, assim, eu tenho um amigo que tem avião particular. Eu não posso viajar com ele, porque se ele falar para mim que tem que dividir os gastos, eu não consigo, não tenho opção. Porque ele é riquíssimo. Eu sou. Não dá. Então, assim. Então, tá entendendo? Então, assim, ele tem os amigos dele que ele coloca todo mundo no jato, vai para Trancoso, dá 120 anos, gente. Eu gastei 1.000, eu já fiz tal. Entende? Então, assim, não dá. Essa é a verdade. Entende? Então, assim, para e pensa. Refina sua persona. Sem ser o cliente ideal, para e pensa. Pensa de forma estratégica, em vez de a gente ficar, pensa ali na sua, meu, eu quero atender fulano que estuda nessa escola, X e Z. Faz um raio de 50 quilômetros, um raio de 50 quilômetros, tem mais quantas escolas? Então, beleza, vou lá apresentar meu trabalho, você é capaz. Acredite no seu trabalho, no seu potencial, você é capaz. Às vezes, até mesmo se frequentando esse ambiente de estudo, isso aí tá meio que às vezes deixando entender que talvez. Ó, eu tô parecendo coach, né? Mas assim, às vezes tá deixando. Tá gerando assim, uma incapacidade, às vezes uma limitação. A gente até tem tutoria de Strava ali na Eleve. Se você quiser participar um dia, você avisa que eu, às vezes posso abrir uma vaga, né? Eu posso abrir uma vaga. Eu entendo porque eu já trabalhei no SUS muitos anos, mas quando eu percebi que tinha vida depois do SUS, aí, ó. Adriane, não sei se você pode abrir, quer compartilhar alguma coisa aí? Se quiser compartilhar, não sei se você pode abrir o microfone, falar agora, mas enfim, é isso. Se quiser compartilhar aí sua experiência, isso aí, você tem mais expertise do que eu. Aí, ó, depois vocês conversam, Adriane, conversa com a Tawane aí, troca uma ideia com ela, ajuda ela aí a sair dessa, se livrar do SUS, meu Deus do céu, coitado. Ninguém merece o SUS, não, gente. Deus me livre. Aí, então, não, tem que acreditar. Tem que acreditar. Então, faz o planejamento. Por exemplo, eu quero ganhar tanto, tá aqui particular, vou me posicionar para esse público, essa pessoa. Esquece, não vai. Se sempre for brigar com o povo do SUS, tá ruim. O SUS que é o SUS. O pobre, vai falar, o pobre, ele quer coisa de graça. Ele quer auxílio, ele quer SUS. Esquece esse povo. Esse povo não vai fazer o Brasil para frente. Nós queremos crescer, nós somos empresários. Nós queremos crescer, nós queremos dar conforto, nós temos nosso porquê muito bem definido. Estou vendo aqui, ó. Tem um filho, tá aparecendo a foto do seu filho aqui, ó. Não tá? É aqui atrás de você. Tenho certeza que você quer dar o melhor para ele. O SUS não vai te ajudar a dar o melhor para ele. Pensa nisso. Mas vamos seguir aqui, senão eu não vou ficar falando do SUS. Mas, ó, Adriele, Adriele, troca uma ideia, vê como foi a experiência, o que que você fez na época, se você puder, né? Nosso bate-papo aqui também é para isso, gente. Gisele, vou voltar aqui na sua pergunta. Ou ela saiu? Ai, meu Deus do céu. Ela saiu. Perdi o cliente. Mas, enfim, eu acho que é isso então, gente. A Gisele saiu.
Aí, ó, Tawane, a Adriele compartilhou o contato dela aí, se você quiser salvar, para você chamar ela para vocês conversarem. Mas beleza, é isso, gente. A Meirelle voltou aí. Você quer compartilhar alguma coisa, Meirelle? Já que a Gisele foi embora? Acho que ela dormiu junto com os filhos, coitado. Eu quero sim. Compartilha aí, vamos lá. Ó, alguém, nossa, além da Tawane, alguém abriu a câmera, hein, gente? Como eu estava dizendo, né, na mensagem que eu mandei, hoje eu tenho 30 pacientes, mas estou bem sobrecarregada. Tem uma moça que me ajuda hoje nos atendimentos, uma outra profissional, no qual eu faço o repasse para ela, de acordo com os atendimentos que ela realiza. Eu Uhum. cobrava muito barato. Aí depois que eu tive uma conversa com a Bianca, eu mudei isso e venho ajustando cada vez mais essa precificação, porque a hora que você pensa em 30 crianças, a gente pensa que é um valor alto que está entrando, só que daí a hora que coloca na ponta do lápis, eu só tô cansada e sobrecarregada e não tô vendo esse dinheiro, sabe? Até porque É. também eu vejo que não tem comprometimento das famílias com o pagamento. Tem muitas faltas. Então, É, hoje, a minha maior preocupação no consultório é a questão de ter estabilidade financeira mesmo, saber precificar direito. tá. Quanto que você fez aquela conta que eu passei no começo lá, qual que é o valor do seu custo da hora, quanto que você quer ganhar? Não, eu perdi, porque eu estava em atendimento, estava no trânsito depois. Por isso Tá. que eu perguntei se vai Vou ficar. liberar a gravação. Vou liberar a gravação para você fazer esse cálculo, porque senão, se for retomar esse assunto aqui, nós vamos ficar até meia-noite. Mas Tá, mas é isso. O que você tem que entender, tudo, por exemplo, você tem alguns problemas dentro. Então, por exemplo, eu tenho problema de confirmação de pacientes, por exemplo. como assim? Não entendi. Não, porque você diz que muitos pacientes Sim, eles faltam. Assim, então faltam. você tem um, então falta você confirmar esses pacientes. Não, eu tenho. Hoje eu coloquei já um sistema que me ajuda quanto a isso, para otimizar o meu tempo. Aí eles confirmam, por exemplo, ou Tá, desmarcam. Aí depois eles querem repor. tá. Aí Então, também uma assim, outra coisa que eu estou ajustando é porque eu cobrava por sessão. uhum, tá. E hoje você cobra quanto por sessão e por pacote? Hoje eu estou cobrando por sessão R$ 130 no individual e eu estou fazendo que hoje está sendo um carro-chefe, até por conta, a minha demanda sempre vinha mais no final do dia e eu não conseguia atender todo mundo. E durante o dia ficava mais vazia a minha agenda. Aí o que eu fiz? Montei um grupo. Grupinhos de alfabetização. Então, tem sido o carro-chefe aí. Então, no individual eu estou cobrando 130 e no grupo R$ 110. São grupinhos de até 5 crianças, mas daí fica eu e Legal. essa outra moça que me ajuda para manter a qualidade. Sim, ótimo. E isso está te dando mais retorno se você for colocar o valor da hora em si. Sim, por conta de ficar É, com 5, né? se você tem mais demanda em certo horário, é porque está barato. Cobra mais caro. É simples assim. Tem certos horários, os pais preferem das 7 às 8 da manhã e das 6 às 8 da noite. Esses horários têm que ser mais caros. Eu saio Aí, 8 horas todos os dias do consultório, esses por horários conta que após as 6 tem que ser mais caro. Já tá, ajusta aí. tá Após as 6, joia. o horário após as 6 é mais caro. Tá? Nunca E uma pensei coisa que você tem que nisso. pensar é uma questão. Se você tem uma alta demanda, e para tais horários tem que ser mais caro. Igual, por exemplo, o Uber. Faz Uber, todo sentido. tenta pedir um Uber para ir pro show e o Uber para voltar do show. Por exemplo, eu estava no evento em São Paulo de 12 mil pessoas. Para ir, eu pagava 20 de Uber. Para voltar, era 100. Por quê? Era demanda. Todo mundo estava querendo. Uber, Uhum. preço lá em cima. Assim, trazendo essa analogia para você entender, é um pouco do que a Bianca também fala para os alunos, que tem, assim, horários mais demandas tem que ser mais caro, tá? Então, já começa por Ah, aí. E outra coisa é uma legal. questão também você foi inteligente trazer essa questão para você trazer em grupo, porque daí em grupo você aumenta, consegue trazer mais receita trabalhando na mesma hora, inteligente isso. E outra coisa É que que, você na tem que fazer, verdade, para suprir esses horários da tarde que fica vago, né?
Sim, então, mas aí você pensou de uma forma inteligente. Tu para esses horários tão vagos e que aí, querendo ou não, o valor da sua hora aumenta. Com a mesma hora você atende 10 pessoas, por exemplo, em vez de você ganhar R$ 150, você ganha R$ 1.000. Tô dando um exemplo, tá? Faz Hum, sentido. Então, se está dando certo isso, faz sentido você começar a divulgar mais isso. Né? Para você sim. aumentar o valor da sua hora. Com a mesma hora, em vez de eu fazer um atendimento individual para ganhar 130, 150, com a mesma hora eu estou trazendo 5 pessoas para 110 e estou faturando 550. Pô, legal, entende? Na verdade, eu comecei o ano passado, no meio do ano passado, não, no começo do ano passado com um grupo, aí hoje eu tô com 6 grupos. Então, mas está dando certo. Tá, super certo. Então, legal. Então, continua. E isso aumentou quanto? Isso aumentou com quanto seu faturamento? Então, é isso que eu falo. A hora que você coloca, você fala assim: nossa, olha, tô com bastante criança, tô com muito no grupo. Teve um avanço muito significativo. Só que daí, a hora que você vai analisar o contexto, aí o repasse que eu passo para a moça, o aluguel que eu pago, porque daí, devido ser em grupo, eu tô numa sala melhor agora, numa sala maior também. Então, a questão do comprometimento. Então, assim, tem muitas faltas. Então, a hora que você vai colocar na ponta do lápis, não é aquilo que eu imaginava, entendeu? Aí você tem vários problemas. Primeiro, Muitos. você tem que saber a precificação disso, saber quanto isso te custa, custo. Essa questão de faltas, você tem que ajustar isso, questão de contrato com as famílias, Ah, eu cobrar fiz, mas antecipado, assim, eu cobra fiz, mas antecipado, você eles cobra fingem. antecipado, Desculpa, eu não cobra entendi. antecipado, você cobra antecipado. Então, eu antes eu cobrava por sessão. Agora que eu estou fazendo isso, de cobrar as 4 sessões, depois da minha conversa com a Bianca, Antecipado. entendeu? É, antecipado. Cobra antecipado. Só que daí eles querem repor, ou se não, por exemplo, eles pagaram um exemplo, R$ 100, né, no 4 sessões. Aí chega no outro mês, se eles faltaram, eles querem pagar 300. Não. Aí vai do seu contrato. Aí você tem que colocar regras no contrato. Ah, beleza, você pode repor se você me avisar depois que você confirmou. Aí você faltou, perdeu. Igual eu fui no psicólogo esses dias, eu esqueci a sessão. Eu falei, como que funciona? Primeira vez em 10 anos. Ele falou, cara, tem que pagar. Eu falei, fui lá, paguei. R$ 280, eu acho. 270, Na 80. verdade, tem tudo isso e eu sempre retomo os Você recados tem, gerais, essas questões aí do se você contrato. O tem que um contrato, acontece? você está assegurado. Aí, quem for uma pessoa coerente bom, e sensata, ela vai falar, tudo é verdade, eu errei. Igual eu quando sou psicólogo, é verdade, eu errei. A hora o cara tava lá à minha disposição, eu não fui. Aí se o cara, vai bater boca e tal, não é para ser seu cliente, vai atrás de outro. Simples assim. É, É simples assim. Demite o cliente. Ele não dá valor no seu trabalho, ele acha que a sua hora é. Ele acha que sua hora não vale nada, então vai buscar o cliente que dê valor no seu trabalho. É simples assim. Isso é real. Então, tá. é bastante coisa que tem que ajustar. Tem que saber precificar o custo disso tudo, essas questões de falta que é um problema. Confirmou? Ó, pai, ó, você pode cancelar até 24 horas. Eu mandei, tu confirmou? Tchau. Ó, não tem, pai. Você confirmou. Eu estou aqui à sua disposição. Você não veio porque você não quis. Faz isso pra você ver. Começa a tomar essa atitude, óbvio, de uma maneira bem mais polida, né? Vai falar assim, ó, seu escroto, você não veio porque você não quis, né? Mas É, vai falar de uma forma mais polida. Fala, ó, pai, ó, aqui, ó, envia no WhatsApp os termos por escrito, contrato, ó, pai. Aqui, ó, nós temos aqui os termos por escrito, parará, parará. É assim, pai. A gente trabalha por hora, então a gente, né, disponibilizou essa hora para você e tudo mais. E aí eu tenho que cobrar. A partir do momento que você fizer isso, eles não vão faltar mais. eu Eles tenho que fazem impor isso porque mais. eles sabem que você vai repor. E aí você fica igual uma tonta lá esperando a família chegar e tal, não sei o quê. E aí você É tem isso custo mesmo. com atendimento, tem custo com a mulher que você está pagando lá, tem custo de aluguel, tem custo de coisa e o pai não paga. Aí esse que está sendo o Exatamente. seu problema. Você tem que mudar a sua Exatamente. postura. Sim. Custo, precificação, mudar a sua postura como profissional. Porque senão você sempre vai ter esse problema.